Boa noite, meu nome é Letícia e hoje eu vim falar um pouquinho sobre os Conselhos Regionais de Serviço Social. Inicialmente, a criação e o funcionamento dos Conselhos de Fiscalização das Profissões no Brasil vieram surgir a partir dos anos de 1950, quando o Estado regulamenta algumas profissões e ofícios considerados liberais. É nesse marco legal que surgem os conselhos de fiscalização, basicamente com caráter corporativo, com função burocrática e controladora. Como sabemos, o serviço social foi uma das primeiras profissões na área social até sua lei aprovada de regulamentação da profissão, a Lei 3.252 de 1957, posteriormente regulamentada pelo Decreto 994 de 1962. Foi justamente nesse decreto, no seu artigo 6º, que regulamenta que a disciplina e a fiscalização do exercício profissional do assistente social iria caber aos Conselho Federal de Assistentes Sociais, denominado antigamente de Cefaz, e caberia também aos Conselhos Regionais de Assistentes Sociais, denominados também antigamente de CRAS. Atualmente, esses dois órgãos fiscalizadores são denominados de Cefez e CRES, e é justamente sobre o CRES que iremos falar. Os conselhos regionais foram divididos em 10 regionais, sendo que posteriormente ela foi dividida em 27 regionais, sendo 25 regionais e 2 seccionais. Ou seja, no total existem 27 conselhos de fiscalização do exercício profissional do assistente social. Como foi dito anteriormente, os conselhos tinham um caráter autoritário e fiscalizador. Não que hoje não seja, né? Mas após o novo Código de Ética de 93, houve essa diferenciação e os conselhos passaram a intervir de forma mais concreta, já que as intervenções e principalmente as atribuições e competências do assistente sociais foram bem definidas, então assim o conselho poderia fiscalizar de forma correta. CRES, os profissionais do serviço social, eles podem buscar capacitação, informações sobre eventos, informações sobre ofertas de trabalho, respaldo legal e político sobre a profissão, informações em relação à anuidade, denúncias em relação à ética profissional, dentre outras funcionalidades que o CRES tem para o assistente social. No nosso estado, o Conselho Regional de Serviço Social está localizado no bairro Benfica, e esse conselho é da terceira regional. Conforme eu tinha falado, existem 27 regionais distribuídos no Brasil e o do Ceará faz parte da terceira região. A gestão do Conselho Regional do Ceará é composta pela chapa Nossa Voz na Rua Vem para Lutar e presidida pela presidente Leiriane de Araújo Silva, que inclusive já foi professora de serviço social na UES, pela vice-presidente Maria Cristina Queiroz Nobre. Também é composto por 2 secretárias, 2 tesoureiras e 9 conselheiros fiscais. Além disso, a organização do CRES-CE é dividida em grupos temáticos, compostos pelo grupo temático de educação, de trabalho e formação profissional, o grupo temático sócio-jurídico, o grupo temático de ética e direitos humanos e o grupo temático de direitos e políticas sociais localizados em Iguatu. Os grupos temáticos têm por finalidade discutir e problematizar os assuntos de suas determinadas áreas. É nesse espaço que os assistentes sociais têm a oportunidade de socializar suas experiências, problematizar determinados assuntos, como já foi dito, mas também tem a oportunidade de expor as mazelas daquela determinada área e, juntamente com isso, levar ao Conselho Federal, junto ao CRES, as suas possíveis novas demandas. Agora, em relação aos documentos importantes e estruturantes para os conselhos regionais, podemos citar
a Lei de Regulamentação da Profissão, o Código de Ética, o Estatuto do Conjunto, os regimentos internos do próprio Conselho, o Código Processual de Ética, dentre outros, que são fundamentais para a fiscalização do exercício profissional do assistente social. E agora com vocês, o Matheus, que vai falar um pouquinho mais sobre determinados outros pontos dos conselhos regionais. E é isso. Os encontros nacionais do Conjunto Cefaz-CRES, ele se configura como a instância máxima deliberativa da profissão. E aí são reunidas conselheiros, representação da base, para decidir sobre as questões pertinentes à profissão. E aí, a partir daí, são elaboradas as bandeiras de lutas. A gestão, ela vai durante 3 anos. No primeiro ano, é feita uma reunião de deliberação. Nessa reunião de deliberação, são colocadas a campanha da gestão, as bandeiras de lutas, que vão ser as prioridades, que essas bandeiras de lutas são divididas por eixos. Aí, alguns eixos são a defesa da profissão, a defesa dos direitos humanos, defesa da seguridade social e controle social democrático, pelo menos no último documento que eu vi. No segundo ano da gestão, é feito um acompanhamento e balanços das atividades que estão sendo realizadas. E aí, no terceiro ano, é feita uma avaliação das atividades e indicar quais são as atividades prioridades que precisam continuar para as outras gestões. Aí, a respeito dos encontros de organização e articulação. Esses encontros, além de serem realizados no que eu já citei, acontece também os CBAs, que parte de uma socialização de conhecimento, e encontros de áreas específicas, como, por exemplo, assistentes sociais da área da saúde ou da área da assistência, enfim. E aí também, nesses encontros, são colocados uma representação da ABEPS, que é eleita no INPES, e a gestão nacional. E aí se organiza nas oficinas, né, esses encontros da ABEPS. Se organiza nas oficinas regionais e na oficina nacional, que aí vão deliberar sobre a pesquisa em serviço social e a formação profissional. E a representação nessas oficinas, a representação do CRES. Geralmente vai do CRES daquela região. E através desses encontros, dessa articulação, é que se deliberam as campanhas e bandeiras de luta também com os profissionais para serem posteriormente feito um documento e aí colocado nacionalmente. E aí se organiza nas oficinas, né, esses encontros da ABEPS. Se organiza nas oficinas regionais e na oficina nacional, que aí vão deliberar sobre a pesquisa em serviço social e a formação profissional. E a representação nessas oficinas, a representação do CRES. Geralmente vai do CRES daquela região. E através desses encontros, dessa articulação, é que se deliberam as campanhas e bandeiras de luta também com os profissionais para serem posteriormente feito um documento. Oi, eu vou falar um pouco sobre a importância do CRES na organização política do serviço social e sobre as estratégias e desafios para o fortalecimento da entidade. O CRES ele é um órgão representativo, então com grande referência. Então, o CRES não só pode, como deve, apoiar causas e movimentos sociais, desde que tendo por referência o projeto ético-político. E o CRES organiza reuniões que estão em volta de assuntos como o racismo, violência contra a mulher, desigualdade, entre outros assuntos que são objeto de estudo do serviço social. Essas discussões visam fortalecer as bandeiras de lutas do conjunto Cefaz-CRES e também montar estratégias de ações de resistência contra qualquer tipo de discriminação e preconceito contra a dignidade humana. Assim, as ações do CRES são em concordância com o Código de Ética, que busca a construção de uma nova ordem societária, buscando também a erradicação da exploração, da alienação, da opressão, da divisão de classes. Sendo assim, vislumbra a consciência de classe para alcançar a emancipação da sociedade e a superação do capitalismo, da atual ordem societária. No entanto, existem muitos desafios e um deles é o avanço do neoconservadorismo, que vem atacando as políticas sociais e as liberdades democráticas. Infelizmente, tem invadido
a profissão também. Por exemplo, num estágio que eu realizava, existiam assistentes sociais que se declaravam a favor da reforma trabalhista. E assim, os posicionamentos que elas tinham no trabalho eram totalmente contra o código de ética. E também existem vertentes que são diferentes do nosso projeto, como o Serviço Social Libertário, que busca outro projeto profissional. Então é importante o envolvimento de toda a categoria em espaços de luta, em mobilizações, para ir de encontro aos direitos sociais trabalhistas e não ao retrocesso deles, de todas as conquistas que a gente teve até hoje. Por exemplo, o SUS é uma conquista muito importante e um posicionamento também que o CRES teve hoje foi de chamar para mobilização em defesa do Sistema Único de Saúde. Tá no Instagram deles a convocação para hoje e achei que esse era um exemplo de posicionamento para a organização política da categoria.